Olá, alunos! Vamos lá para mais uma correção. Correção da semana 3 do 9º ano do PET volume 5. Questão 1. Dada a função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, responda às questões a seguir. Então, vamos lá. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação? Então, A, quando não tem nada aqui, né, ele vale 1. O B, menos 4 e o C, 4. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Neste caso, nós vamos calcular, está pedindo as raízes. Interseção com o eixo x são as raízes. Então, aqui a gente já vai calcular e vamos resolver a letra B e a letra C. Então, vamos ver aqui. B. Nós vamos calcular o delta, que é B ao quadrado. Vou copiar a função aqui antes para a gente. F de x vai ser igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Para nós encontrarmos as raízes, nós vamos pegar a função e igualar a zero. Vamos cair numa equação de segundo grau. Calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac, tem que decorar. O b, menos 4, vamos colocar no parênteses. Menos 4, o a vale 1 e o c vale 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 4, menos 16. Então, aqui nós já respondemos a letra C, que o delta é zero, mas a gente tem que achar as raízes. Se o delta é igual a zero, a gente vai ter uma raiz. Vai cortar o ponto do eixo do x em uma raiz. Então, vamos calcular. X é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. X menos b, se o b é negativo, então fica menos 4, mais ou menos. Raiz de delta, o delta é zero, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Menos 4 vai dar 4 dividido por 2, x igual a 2. Então, o valor que vai cortar o eixo do x vai ser a coordenada 2 e 0. Pediu em coordenada. O delta nós já calculamos, né? O delta deu 0. Agora, vamos responder. Como o delta é igual a 0, quantos e quais são os zeros da raiz? Uma raiz, nós vamos ter uma raiz, alguns livros trazem duas raízes iguais, tá? Onde x vai ser igual a 2. A raiz dessa função vai ser 2. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico e o eixo x? Tá repetindo, né? A, B e a E estão repetidos. Então, vão ser 2 e 0. É somente uma coordenada, porque é uma raiz. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? Vamos calcular o vértice. Então, nós vamos ter o x do vértice, que é menos b sobre 2a, menos b. O b é negativo, então fica menos 4 sobre 2 vezes 1. 4 dividido por 2, x do vértice é igual a 2. Agora, vamos calcular o y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta nós já achamos que é 0, então a gente já pode calcular que o y do vértice é 0. E a coordenada do vértice é x do vértice e o y do vértice. Então, vai ser 2 e 0. Normalmente, quando seu delta é igual a 0,
tá? Ele vai tocar o gráfico em um único ponto no eixo do x. E este ponto também vai ser a raiz e vai ser o vértice. Então, o vértice é 2 e 0. 2 e 0. Como o A é maior que 0, a concavidade da parábola é voltada para cima. Maior que 0 é assim, é voltado para cima. E nesse caso, nós vamos ter o vértice aqui, que vai ser o ponto mínimo. Sempre faço os desenhos para vocês já irem assimilando. H, abaixo preencha a tabela. Então, aqui tá pedindo para preencher, eu já trouxe a tabela, né, preenchida para vocês. E aqui, para um x valendo 0, nós vamos ter um y 4. Para um x valendo 1, um y 1. Um x valendo 2, o y 0. F de 3, um x valendo 3, y1 e valendo 4, y4. Aí, a partir daí, a gente vai colocar os pontos e ligar os pontos na parábola. Vejam bem, aqui, meu C vale 4, então, corta o eixo do y, né, no 4. Então, como que ficaria essa coordenada? 0 e 4. A minha raiz que nós encontramos, x igual a 2. Então, tá aqui, raiz. E como eu tenho um delta igual a 0, a própria raiz já vai ser o vértice da parábola. Então, aqui é raiz e vértice, e com ponto mínimo, tá? Então, tá aí a resposta da questão 1. Questão 2. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola. Então, quando você tem uma parábola e você faz a rotação, você acaba girando e formando tipo um cone, né? Um cilindro, alguma coisa assim. Então, aqui é a rotação no eixo, sobre o eixo Z, no caso. Conforme mostra a figura ao lado. Sabe-se que o ponto V, aqui embaixo, representa o vértice, localizado no eixo X. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano é essa função aqui. Vou reescrever ela porque ela está bem pequenininha. Então, a função vai ser f de x vai ser igual a 3 meios x ao quadrado menos 6x mais o c que eu não tenho. Então, o A vale 3 meios, o B vale menos 6 e o C eu vou encontrar. Onde C é a medida da altura do líquido, tá? Então, é como se a gente tivesse essa parábola aqui, ó. Passa aqui, encontra e sobe. Sabemos já que só tem um vértice, eu já posso falar que o meu delta vai ser o quê? 0. Aqui vai ser o C, né? Que é o valor que corta o eixo do Y. Então, vamos ver o que mais está pedindo. Qual a altura do líquido? Então, eu quero saber essa altura aqui, ó. O valor do ponto C, que é a altura do líquido. Vamos começar a interpretar. Aqui, eu vou trabalhar com quem? Eu posso trabalhar com o meu vértice, tá? Porque o meu x do vértice, ele vale menos b sobre 2a. Então, olha só, eu tenho o valor de b e eu tenho o valor de a. Então, vamos encontrar esse valor de x. Eu encontrando o valor de x, tá? Eu consigo encontrar o valor de c. Então, vamos encontrar o x do vértice. Porque a partir daqui eu vou ter um ponto. Aí, a gente consegue substituir e encontrar o valor de C. Menos B, menos, o meu B vale quanto? Menos 6. Dividido por 2 vezes o meu A. O meu A é 3 meios. Então, o meu x do vértice vai ser 6. Aqui eu posso simplificar aqui. 6 dividido por 3. O x do vértice vai ser 2. Então, este ponto aqui
ele vai ser um x valendo 2 e um y valendo 0. A partir do momento que eu tenho um ponto determinado na parábola, eu consigo encontrar outros valores. Então, agora a gente vai usar este ponto, 2 e 0, e vamos substituir aqui. Esse vai ser meu x e esse vai ser meu y. Vamos substituir nessa função. F de x é y, né? Então, vai ficar y, o y que vale 0, vai ser igual a 3 meios vezes x ao quadrado, menos 6 vezes o x que vale 2, mais c. Pronto, agora eu tenho uma variável apenas e a gente resolve. 0 vai ser igual, aqui dá 4, né? Então, fica 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 menos 12, mais c. 0 vai ser igual a menos 6 mais c. C vai ser igual a 6. Pronto, encontramos o valor de c. Aqui, para vocês resolverem, você já tem que ter a noção e o conhecimento de todas as fórmulas, de todas as correlações, né, de uma parábola. Então, aqui eu tenho A e tenho B, eu consigo achar um ponto. Eu consigo achar um vértice aqui, ó. Tá? Achei o x do vértice e eu sei que o y do vértice é 0, né? Porque está tocando, tangenciando o eixo do x. Aí, com isso, a gente já encontrou este ponto, substituímos na função, encontramos o valor de c. Então, c é igual a 6. 3. Observe o gráfico abaixo da função, definido por várias sentenças, envolvendo as leis de formação. Então, aqui a gente tem várias funções em um único gráfico, tá? Aqui está envolvendo função de segundo grau, função de primeiro grau, os intervalos. Então, agora a gente vai responder de acordo com o que está pedindo. Ok? Então, vamos lá. Bom, quais são os zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau? Vamos identificar aqui, olha, segundo grau. Segundo grau, você já tem que assimilar que vai ser uma parábola. Pode ter concavidade para cima ou para baixo, cuja lei de formação está envolvida. Então, está pedindo os zeros. Zeros são quem? Valores de raízes. Então, são os valores de x, pode ser x1 e x2. Então, nós vamos procurar aqui no gráfico essa parte da função que é uma parábola. Então, ela vai aqui, olha, é essa parte aqui, né? Aqui, nessa parábola, o valor que corta o eixo do x vai ser quanto? Menos 4 e menos 2. Então, os zeros da função vai ser x1 igual a menos 4 e x2 igual a menos 2. Não pediu coordenada, pediu só o zero. Então, vai ser menos 4 e menos 2. Quais são as coordenadas, olha, do vértice da parábola? As coordenadas é o meu vértice, esse ponto aqui. Então, ele vai ser o x valendo menos 3 e um y valendo menos 2. Então, é menos 3 e menos 2. Agora, ele definiu o outro intervalo. X maior ou igual a menos 2 e x menor ou igual a 0. Então, agora a gente está aqui, ó, nesse intervalo de menos 2 até 0. O que acontece nesse intervalo? Seria essa parte aqui, ó, de menos 2 até 0. Aqui nós temos uma função de primeiro, de segundo grau ou uma função constante, né? Constante seria assim, ó, em linha, para qualquer valor de x, você vai ter o mesmo valor de y. Então, aqui nós temos uma função de primeiro grau. Vou responder aqui em verde, só para a gente identificar. Primeiro grau. Nesse intervalo, a função, ela é decrescente, tá? Ou seja, aumenta y, aumenta x e diminui y. Então, aqui a função, ela é decrescente.
Analisando os gráficos aí. Agora ele mudou de intervalo. Agora a gente quer um intervalo de maior que 1 e menor ou igual a 3. Então, agora ele quer esse intervalo aqui, ó. Maior que 1, menor ou igual a 3. Nesse caso, é uma função de primeiro grau. E nesse intervalo, a função ela é crescente. À medida que aumenta x, também aumenta y. Função crescente. Agora, ele mudou para outra parte. Olha, quais são os valores de x? Para quais valores de x a função é constante? Então, a função constante, nós vamos ter ela... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Nós vamos ter ela nessa parte. Vários valores de x, eu vou ter o mesmo valor de y. Então, para quais intervalos? Quais valores? Essa bolinha coloridinha aqui, ó, vou apagar para vocês verem, olha só. Ela está fechada em 3 e fechada em 5. Então, significa que o 3 e o 5 faz parte do intervalo. Então, como que a gente escreve? Ela é maior ou igual a 3, menor ou igual a 5. Para esses valores, qual é o valor de y? Qual é o valor de f de x? Para qualquer valor neste intervalo, o meu f de x vai ser sempre igual a 2. F de x igual a 2. Ok? Então, aí foi a análise desse gráfico, né? Onde você tem várias funções, você tem funções linear, né? Aqui, crescente, decrescente, constante e uma função de segundo grau. Então, é isso. Tá aqui a correção da semana 3 do 9º ano do PET volume 5. Ok? Bye, bye e até a próxima.